Internet ilimitada a partir de 1800 meticais mês. Adira um dos nossos pacotes de 2, 4, 6, 8 ou 10 megabits. E desfrute da melhor internet ilimitada para a sua casa ou escritório. Happy Hour com o dobro da velocidade das 8 às 6 horas. Saiba mais em www.connect.co.mz. Sangosferagem. Dispomos de todo tipo de material de construção que precisas para transformar a sua obra em uma realidade. Do cimento, chapas de zinco, blocos ao material elétrico. Temos armazéns recheados de qualidade e confiança. Seja para pequenas reparações ou grandes construções, oferecemos os melhores produtos ao melhor preço, sempre a pensar em si. Material elétrico. Temos tomadas, cabos, interruptores e muito mais para garantir segurança e durabilidade na sua instalação elétrica. Material de construção. Temos cimentos de todas as marcas, areia fina e grossa, pedras, blocos resistentes, varões de todos os tipos, chapas de zinco duráveis e dispomos também de transporte garantido para qualquer quantidade de material. Oferecemos material de armazenamento e acabamento para que a sua obra fique completamente do início até ao fim. Estamos localizados no bairro São Damas, contacto 84 55 45 189. Sangosferagem. Construímos confiança, fornecemos qualidade. Se quiser vencer, surpreenda. Não. Ele achou a gente. Eu não sei, mas eu acho que eu já estive. Esse mundo é mais profundo do que você imagina. Valeu, mano. Brigadão. Abre a porta! Que família. Eu imaginei isso. Ah, não. Você veio ou não veio? Onde é que eu tô? Na Top TV Cinema. Está muito boa tarde, Moçambique. Está no ar o programa Ponto de Análise para esta edição referente a 15 de outubro de 2025. Vamos hoje falar em torno da combate à corrupção, como combater, quais são as soluções. Este é o tema que vamos fazer uma análise em alusão à então conferência que iniciou na segunda-feira e também já terminou a Conferência Nacional de Combate à Corrupção. Esta conferência que teve então a sua abertura, quem fez a abertura foi o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, e foram debatidos vários assuntos inerentes a este tema, que é a corrupção, como é que pode-se reduzir, evitar e igualmente estancar a corrupção em Moçambique. Vamos também mais uma vez tocar no na componente de diálogo nacional inclusivo, que anal fazer-se até esta parte. Queremos dizer assim que pode já interagir connosco através do nosso Facebook, Top TV Moçambique, Top TV Moza. Vai já ao nosso Facebook, deixe ficar o seu comentário. Vamos durante 2 horas debater em torno destes dois assuntos. Por agora vamos começar com o assunto de combate à corrupção em Moçambique, porque é um tema muito pertinente, é um tema que nós queremos desde o princípio debater até ao fim. Quero acreditar que hoje vamos conseguir terminar este assunto de combate à corrupção, quais são as modalidades, soluções, meios alternativos que é para estancar o combate à corrupção em Moçambique. Só para dizer
que o Presidente da República, no decorrer da sua intervenção, da abertura desta Conferência Nacional, que decorreu no Centro de Conferências Joaquim Chissano, o Presidente da República disse sim que é importante e reiterou o compromisso com o combate ao martírio da corrupção. E disse também que a corrupção, ou melhor, o combate ao martírio da corrupção é inequívoco. É necessário combater com o sentimento da impunidade que reina na sociedade e também na administração pública. É verdade, é sabido por todos nós que a corrupção está em diferentes áreas e a corrupção afeta, na verdade, quase que todas as áreas, desde a educação, saúde, ao setor econômico e, portanto, esta conferência, este workshop que decorreu em Maputo, juntou também várias individualidades, não só moçambicanas, mas também estrangeiras que foram, estiveram na posição de oradores, que era para também debater em torno deste assunto. Sem mais longa, vamos sim conversar e saudar os nossos convidados. Começo do outro lado. Direito, professor Júlio Sampson. O professor Júlio Sampson está daquele lado direito, no meio está a Hortência Matsinha e deste lado está o Lopes Chumana. Professor, boa tarde, bem-vindo ao Ponto de Análise. Obrigado. Boa tarde. Cumprimento os colegas do painel. Em segundo lugar, mando uma saudação especial ao telespectador e boa tarde, moderador. Muito obrigado. Obrigado, professor. Passo para a Hortência. Boa tarde, bem-vinda ao programa Ponto de Análise, primeira aparição. Boa tarde, saúde ao apresentador, saúde a todos os telespectadores da bancada e a todos os internautas. Obrigada pela participação e pelo convite. Muito bem. Lopes, bem-vindo. Boa tarde, moderador Hélio. Boa tarde, meus colegas do painel. Boa tarde a todos os telespectadores da casa. Muito bem. Começo consigo, Lopes. Combate à corrupção é o nosso tema para hoje. E como é que pode-se combater a corrupção? O Presidente da República, no seu discurso de abertura, nesta que foi a conferência em torno de combate à corrupção, disse que é necessário se combater a corrupção. É quase que inequívoco, tende-se de alguma forma estancar a corrupção porque afeta o desenvolvimento do país. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos os telespectadores. Respondendo à questão que me foi colocada em torno da corrupção, primeiro é importante destacar que quando nós falamos de corrupção, estamos a falar de mau uso de poder para o benefício pessoal ou para o benefício de certos grupos. Então, nós temos visto que Moçambique tem enfrentado essa questão, ou seja, esse problema da corrupção há bastante tempo. Isto não é problema de hoje, não é problema de antes de ontem, é um problema que nós também podemos associar aos anos antigos, como 1975, após a independência, ou no período da independência até os dias atuais. Então, quando nós falamos de corrupção em Moçambique, é verdade que nós temos associado esse fenômeno a baixos salários, é verdade que nós temos associado esse fenômeno à pobreza, é verdade que nós temos associado esse fenômeno a desigualdades sociais. Há vários fenômenos que nós temos considerado como causas de corrupção, mas aqui é importante destacar esse ponto. Talvez meus colegas não tragam essa percepção, mas eu parto do pressuposto de que a corrupção em Moçambique nós não podemos relacionar só a pobreza, só as falhas de salários, as falhas de desigualdades. Não, há outros casos que nós temos que ter em conta falando da corrupção. Um dos casos que nós temos que ter em conta falando da corrupção é a centralização do poder. Nós não podemos falar de corrupção em Moçambique destacando
de fora, ou seja, deixaram de fora a questão de centralização de poder. Então, se nós queremos combater a corrupção em Moçambique, temos que combater a centralização do poder. É deste sentido que eu digo que a corrupção em Moçambique está inerente à centralização do poder, na medida em que desde 1965 até os dias atuais nós temos tido um certo partido, temos tido um certo órgão, temos tido um certo governo que tem dominado todos os aparelhos estatais. Ou seja, temos associado um certo partido ao governo, temos associado um certo partido à estrutura do governo. Então, a corrupção, nesse sentido, tem ganhado mais força. Então, com isso, eu quero dizer, o Estado moçambicano, desde o ano de 1975 até os dias atuais, é como se tivesse sido capturado. Com toda a autoridade, eu posso dizer isso. O Estado moçambicano foi capturado na medida em que existem certos grupos, existem certas pessoas que controlam, ou seja, as leis do Estado, existem certas pessoas que controlam as regras do jogo. Então, desta forma, a corrupção em Moçambique tem ganhado forma. Então, eu parto do pressuposto de que para Moçambique combater a corrupção, nós temos que considerar o aspecto de centralização, porque em Moçambique a corrupção é usado como instrumento para a manutenção e conquista do poder. Então, nós não podemos combater a corrupção em Moçambique destacando esse ponto, porque ela tem servido... Lopes, pode desmistificar essa questão de que a corrupção é um meio, um veículo, um instrumento para a manutenção e conquista do poder. A manutenção e conquista do poder. Exatamente. Pode explicar isso? Eu trago esse ponto de que a corrupção tem servido como instrumento para a conquista e manutenção do poder, porque na medida em que existe um certo grupo no nosso Estado moçambicano, ou seja, no governo moçambicano, que tem dominado toda a estrutura. Então, esse grupo centralizado para a manutenção, ou seja, para a conquista não, para a manutenção do seu poder, esse grupo tem enfraquecido certas instituições ligadas ao Estado para que, seja eleições, seja controle do Estado. Mas está a querer dizer que a corrupção que os agentes da Polícia de Trânsito em particular têm desempenhado, posso assim dizer, aquele valor que depois cobram quando há esquecimento de carta, isso tem que ver também com a questão de manutenção da paz, será? É na medida que eu digo que a corrupção em Moçambique atravessa vários níveis, mas há um nível muito importante quando nós falamos de política, quando nós estamos a ver Chapo, estamos a ver o governo do Chapo a falar de corrupção. É verdade que existe corrupção a nível da polícia, existe corrupção a nível da pobreza, existe corrupção a nível de baixos salários, entre outros. Mas aqui o ponto é, estamos a ver Chapo, estamos a ver o governo do Chapo reunido numa conferência discutindo corrupção. O nível mais alto de corrupção, em vez de nós estamos aqui a debater questões relacionadas à pobreza, temos que combater a pobreza para que não haja corrupção. É verdade que nós temos que considerar esses pontos como concentração de poder, como questões de poder em geral, porque o próprio poder, para a sua conquista, ela pressupõe a própria corrupção. Então, o Estado tem usado a corrupção atualmente como um instrumento de manutenção do poder, na medida em que ele tem laços com todas as instituições, ou seja, as instituições ligadas ao Estado, elas não são autônomas, elas não são independentes, então elas são automaticamente obrigadas, influenciadas a agirem em prejuízo da maioria e a valorizar ou a beneficiar certos grupos. Muito bem, obrigado. Professor, parto para si primeiro, que quero levar aqui esse elemento que o Lopes trouxe aqui para o debate, a questão da corrupção ou estar a ser usada a corrupção para a manutenção do poder em Moçambique. Falou também em torno da questão da centralização, pelo que o Lopes deixou ficar, que se descentralizar para estancar a corrupção em Moçambique. Qual é que é a sua opinião em torno desses elementos e também quais são as soluções que nós podemos trazer para estancar a corrupção em Moçambique? Muito bem. Antes de responder a questão que me coloca, endereço os meus pésames à família daquele jovem que perdeu a vida, né, num acidente na cidade de Nampula,
em circunstâncias poderiam ser evitadas, que fossem bater num caminhão na tentativa de uma ultrapassagem, que ganhe forças muito rapidamente e chamar atenção à nossa polícia de trânsito ao nível de todo o país para que acelere com medidas com vista a estancar o índice de acidentes, porque todos os dias está jorrar sangue nas nossas estradas. Indo diretamente ao assunto que me coloca de combate à corrupção, eu devo dizer, em primeiro lugar, que aquela conferência que houve foi uma encenação. Gastaram-se rios e rios de dinheiro que podiam ser direcionados para a educação, para a saúde, para obras públicas. Falo de estradas que todos os dias os carros estão a furar pneus, estão a estragar molas, do que concentrar pessoas em lanches, jantares, almoços, para no fim não se colher nenhum fruto. O meu colega falava de corrupção é devido à centralização do Estado, mas por mim a corrupção está enraizada do topo para a base. Então, não irei comentar da centralização do Estado que versus vamos ter essa corrupção, mas queria dizer que toda uma conferência que o chefe de Estado esteve lá na sua abertura chamou a atenção a questão de educação, professores e enfermeiros, para em diante. Esse não é o problema. Falar da corrupção na educação é peixe miúdo. E no fim deste trabalho todo que realizou-se aquela conferência, quem de fato há de ser punido como se promete punir é o professor pacato, que há de ser encontrado, talvez será corrompido por um aluno a lhe dar nota para passar. Então esse professor é que será crucificado. Quem será crucificado com toda essa conferência que se falou aí é o enfermeiro que aconteceu em Vilanculos, que foi encontrado ali com fármacos que tinha roubado do Serviço Nacional de Saúde, do Sistema Nacional de Saúde, que tinha deixado em casa de uma sogra para transformar aquilo numa clínica privada. É peixe miúdo. Quem será sacrificado diante desta conferência, ou dos trabalhos que realizaram na conferência de Joaquim Chissano? É o polícia de trânsito, que será corrompido por um automobilista que não terá carga de condução, ou porque teve uma contravenção. Então, para se escapar disso, da multa, pode corromper polícia de trânsito por ser meticais 200. Esse é que vai ser encontrado como corrupto. E o governo, nessa altura, há de dizer que o trabalho todo que fizemos na conferência de Joaquim Chissano está a surtir efeitos. Então, para mim, Samson, não devia ser assim. A corrupção em Moçambique está em todas as áreas. Mas Sua Excelência, o Presidente da República, devia, com muita ênfase, falar da corrupção ao alto nível, a partir dos seus ministros, a partir dos governadores, a partir dos administradores, dos PCAs, porque é lá onde existe grande corrupção. Não vamos falar da corrupção ao baixo nível, como vinha aqui reação de professores, e enfermeiros e polícias. Temos que falar da corrupção ao alto nível, onde vamos encontrar, por exemplo, o desvio de valores. O tema que tínhamos, por exemplo, na semana passada, de fantasmas. Aqueles fantasmas, eu sempre disse que são controlados por alguém. Esse alguém é um chefe. Então, louvo essa iniciativa da discussão, da conferência, mas eu não espero muito, porque já houve muitas iniciativas aqui em Moçambique de combate à corrupção. Temos até brigadas, até nos distritos, postos administrativos de combate à corrupção.
mas combate-se a corrupção aqui em Moçambique ao peixe miúdo. Nunca vão tirar nenhum tubarão. O chefe do Estado falava, por exemplo, dos aeroportos de Moçambique, quando da sua tomada de posse, um pouco depois, para reestruturar o LAM, mas o que está a acontecer é que nenhum tubarão tirou de lá. Nenhum, só se falou. E voltou a falar ontem do Ministério das Finanças, por aí em diante. São essas pessoas que devem ser trazidas. A Procuradoria da República deve trazer essas pessoas e mostrar ao público que o ministro fulano desviou tantos milhões de meticais. Ele está detido. Vai ao tribunal, vai ser ouvido, há de ser condenado. Só desta forma é que poderemos eliminar a corrupção em Moçambique. Muito obrigado. Mas tudo bem, professor, este debate que foi desencadeado, este debate, esta iniciativa da Procuradoria-Geral da República, não é? Para discutir assuntos inerentes à corrupção, com vários pesquisadores, investigadores que estiveram lá, esta iniciativa não serve, não acha que é, de alguma forma, de agregar valor para o nosso país, porque afinal de contas está-se a discutir a situação de Moçambique. Muito bem. Pesquisadores estiveram lá, e acadêmicos, e intelectuais, por aí em diante, religiosos, mas o grande problema que existe em Moçambique é que as pessoas não cumprem com a lei. Temos aqui em Moçambique um partido chamado Frelimo, que está no governo desde 1975. Este partido que confunde-se com o governo de Moçambique. É este partido que, em algum momento, cumpre leis, cumpre aquilo que são ordens superiores. Se um ministro despacha um documento e manda para o banco, de que este documento queremos dinheiro para tal, para isso, não há uma investigação aqui clara para se descobrir se aquele valor que está a pedir é de fato para investimento ou não. Por quê? Porque são ordens superiores. Pesquisadores, investigadores estiveram lá e viram de fato onde é que há brecha para o combate de corrupção em Moçambique. Mas o grande problema é das pessoas que cumprem ordens superiores. O presidente da República, Daniel Chapo, disse ainda ao iniciar que a corrupção é um dos elementos que está como principal no seu governo. Reiterou ainda neste debate sobre o combate à corrupção que sim, a corrupção, combater-se a corrupção está como um fator prioritário. Então, não acha que aqui o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, está a tentar, no seu governo, implementar novas estratégias para, de forma, se calhar, mais acertada, eliminar ou estancar a corrupção em Moçambique? Os esforços que está-se a implementar. Muito bem. Desde o acidente de Mbuzini, em 1986, que vitimou o saudoso presidente Samora, veio o consulado de João Quixissano. João Quixissano, quando entra para o governo, falava sempre de combate à corrupção. Combate à corrupção. Foi um consulado caracterizado por um termo que se dizia cabrito come onde está amarrado. O que significa que você é administrador, tem que comer ali na administração. Uma parte do dinheiro da administração que é para desenvolvimento, você tem que comer, porque eu não sou chamarado. Se você é diretor de uma escola, então tem que procurar maneira aí de comer, porque é onde você está amarrado. Chega o consulado do Armando Guebuza. Até quando tomou posse, palavras foram as seguintes: agora temos que acabar com o espírito de deixa andar, criticando o seu antecessor, João Quixissano. Até lembro-me que, numa entrevista, João Quixissano dizia que, não sei como que fala assim, porque ele também foi ministro meu, esteve naquele governo, esse de espírito de deixa andar.
Falou muito de combater a corrupção o presidente Guebuza. E todo moçambicano, conhecendo Armando Guebuza quando da chegada da Frelimo, em 1975, homem de 24 horas, que mandava embora os portugueses. Estavam a ver um homem forte, capaz de combater efetivamente a corrupção. Terminou naquilo que terminou, o seu governo, o seu consulado terminou com dívidas ocultas, que até hoje se fazem sentir. Veio o consulado do Filipe Nhusi, também falou da mesma coisa. Combate a corrupção. O meu governo tem como pilar o combate à corrupção, porque corrupção mina o desenvolvimento de qualquer país. Terminou como terminou, que Moçambique tornou-se mais corrupto ainda. Temos situações em que, se formos a falar aqui, enumerar, até podemos amanhecer no consulado de Filipe Nhusi. Agora, o presidente Chapo disse sim que precisa se combater a corrupção, porque a corrupção é essa que mina o desenvolvimento do país. Não resta dúvida, pesquisadores sabem disso, todo mundo sabe, até uma criança sabe disso, que quando você vai subtrair, não é, um dinheiro que é para comprar comida em casa, e você leva aquele dinheiro, por exemplo, vai comprar brinquedo, então em casa não haverá pão. Uma criança sabe disso. Então, não é o presidente Chapo que não sabe, que não podia saber que quando se tira o dinheiro do erário público e enriquece punhado de gente, cria situações de subdesenvolvimento. O país não desenvolve, não anda. Mas eu duvido que este projeto do presidente Chapo venha se concretizar. Por quê? Por aquilo que eu disse anteriormente, moderador. Aqui no Partido do Frelimo tem assuntos de gente grande. Quando gente grande quer dinheiro, há de ir buscar o dinheiro no banco. E o presidente Chapo não vai impedir. Portanto, aqui tudo foi descoberto. Os pesquisadores estiveram lá, sabem onde é que se tira o dinheiro, como é que se tira. Mas, infelizmente, esse projeto duvido que venha a ter pernas para andar, na medida em que no Partido do Frelimo há peixe grande, há tubarões. Se a comissão política precisa de dinheiro para uma reunião, há de tirar. Há de tirar onde? No banco. Ah, é? Sim, é só questão de mandar um documento para o ministro das Finanças e dizer que nós queremos dinheiro para realizar uma reunião. Vou realizar. E ponto final. E o Ministério vai ceder à comissão política? Se o ministro das Finanças foi nomeado pelo presidente Chapo, o presidente Chapo é o presidente do Partido Frelimo. Professor, qual é a relação entre o ministro da Economia com os membros da comissão política de um determinado partido que é a Frelimo? Mas duvida que digamos, o Estado moçambicano tira dinheiro para a contribuição das reuniões do Partido Frelimo? Duvida disso? Mas quais provas o professor tem? Eu vou lhe dar um pequeno exemplo. Preste atenção a partir de agora. Quando houver um evento ligado ao Partido Frelimo, seja ele Congresso, tem aquela reunião do Comitê Central, tem um evento, por exemplo, de saída do presidente, agora tinha saído para os Estados Unidos, por exemplo, com 40 pessoas. A consequência direta disso é que há de haver atraso de pagamento de salários na função pública. Professores, militares, polícias, por aí. Então, o dinheiro, de onde é que vem para fazer um congresso da Frelimo? Concentrar 500, 5 mil pessoas, de onde é que vem o dinheiro? Se os ministros fazem parte daquele congresso, como é que não pode tirar dinheiro e contribuir para o congresso? Naturalmente que este combate à corrupção está em cima, não está aqui embaixo, não. O polícia só leva semi-de-gás no pacato motorista ali, mas a grande corrupção em Moçambique está nas obras públicas, está no Ministério das Finanças, está na educação. Na educação tem sempre aquele problema nas obras públicas tem empreitadas. Quando sai um concurso, o concurso é ganho para o indivíduo está ligado ao governo. Mas, professor, segura aí, volto mesmo para essa questão de as áreas que mais minam a economia do país. Passo agora para a Hortência,
não é? Qual é a sua opinião, o seu argumento em torno desta questão de corrupção em Moçambique, que já se alastrou em todos os níveis? A corrupção em Moçambique está a ser institucionalizada. Peço que fale um pouco alto, microfone. A corrupção em Moçambique está a ser institucionalizada. Institucionalizada na medida em que, quanto mais o tempo passa, a corrupção tem sido normalizada, tem sido vista como uma instituição formal. Eu creio que se essa situação continuar assim, se não medir-se esforços para acabar, para estancar esse problema. Professor, peço só para partilhar o seu microfone, parece-me que este está... Se pode falar, Hortência. Sim, como eu dizia, a corrupção foi ou está sendo instrumentalizada e institucionalizada. A corrupção está a tomar dimensões em que todo mundo já acha normal e, acima de tudo, no topo, na base. Eu vou concordar com algumas abordagens do professor, onde ele falou da expressão o cabrito come onde está amarrado. Essa expressão é uma das expressões que mais fazem com que a corrupção seja normalizada em postos de trabalho. Posso citar uma das partes que o professor também falou sobre a base. Então, quando falo de postos de trabalho, falo da base mesmo, de onde prestam-se serviços básicos. É onde tem reinado essa expressão, o cabrito come onde está amarrado. Então, uma das formas de estancar esse problema de corrupção seria acabar ou reduzir um pouco o excesso de burocratização. Burocratização é o excesso de documentos, é o excesso de muitos procedimentos para se chegar a alguma coisa. Tem sido muito difícil ultimamente, por exemplo, sair do país por conta do excesso de burocratização. Não estou a dizer que também não é para haver regras, né? Para saída e para a entrada do país. Mas tem que haver um pouco de facilidade para tal. Porque quando há excesso de burocratização, claro que alguém vai pensar, se há muita dificuldade, então eu vou acabar entrando em outros caminhos, subornando alguém. E o suborno é um nível mais alto, é uma forma mais alta de corrupção que nós podemos observar aqui em Moçambique. Mas tudo bem, Hortência, vou tocar nesta questão de burocratização que fez aqui a menção. Para se tratar um documento, posso fazer menção aqui de certidão, qualquer que seja a certidão, de nascimento ou outro. Existe aquele normal e tem também urgente, mas há alguns servidores públicos que depois dizem que não tem como dar um certidão urgente, não tem como dar certidão hoje ou amanhã. Isso diz no balcão, naquele atendimento, mas por detrás aparece alguém a dizer que eu posso facilitar, posso facultar, posso te dar certidão em pouco tempo. Agora mesmo, só tens que acrescentar um bocadinho de valor. Pagas o dobro do que deverias pagar ao preço normal. Isso tem que ver com burocratização ou é o sistema que já está todo eliminado, contaminado? Porque não se justifica que no servidor público, em que há essa questão componente de um tratamento normal e urgente, e nenhuma das coisas tem como ter. Depois a pessoa vira por detrás, aumenta o valor, dê-me o dobro do valor, vou dar certidão, agora urgente. Se lá dentro disto não era possível, por que é que fora é possível? Bom, isso não tem que ver com... A minha questão é mais sobre o culpar o sistema que já está implantado, as regras já estão implantadas. Será que são as regras ou são as pessoas? É o homem que corrompe ou é a natureza que corrompe o homem? É essa a minha questão. Por um lado, pode ser até a natureza que corrompe o homem,
Mas eu estou a falar do excesso de burocratização fazer com que o nível de corrupção aumente. Então, quando falou do fato de num local onde trata-se certidão de nascimento, houver mais facilidade de dar uma certidão urgente se corromper a pessoa que está trabalhando nesse processo. Bom, aí podemos ir para um tipo de corrupção que chama-se corrupção passiva, é para o ilícito. Sim, uma corrupção passiva para o ilícito. Corrupção passiva para o ilícito significa corromper um funcionário para um ato que não lhe compete fazer, porque ele não é pago para trabalhar e depois exigir gorjetas às pessoas que vão à procura daqueles serviços. Então, aí podemos ir para um tipo de corrupção que chamamos de corrupção passiva para o ilícito. Muito bem, Lopes, obrigado. Lopes, o cabrito diz-se, não é? O governo do saudoso presidente Joaquim Chissano, cabrito come onde está amarrado. Esse termo podemos aqui agora desmistificar. Tudo bem que o povo lá de casa já ouviu a expressão e se calhar já convive com essa expressão já há bastante tempo. Mas a questão é, quais são as causas, as motivações para que se coma onde se está amarrado? Este é que é o grande problema. Bom, essa questão é muito interessante, apesar de ser muito proeminente, na medida em que quando nós dissemos que o cabrito come onde está amarrado, já estamos a relacionar casos relacionados a baixos salários, estamos a relacionar casos ligados mais à pobreza. É verdade que se eu, Lopes, como um funcionário público, tenho em mente que dia 30, né, tenho o direito de ter o meu salário, querendo como não, e a instituição, ou seja, e o governo falha nesse sentido, eu ciente de que a instituição ou a empresa tem procedimentos alternativos que podem maximizar os meus interesses, é verdade que eu vou procurar satisfazer os meus interesses o mais rápido possível. Então, é daí que parte essa questão. O cabrito come onde está amarrado. Então, eu não vou procurar me meter, seja com outras pessoas, com outras instituições, com outros processos, para poder me expor ou me colocar sabendo que ao meu lado, ao meu redor, eu tenho procedimentos, tenho instrumentos que podem maximizar os meus interesses de forma eficiente. Então, é daí que a corrupção tem ganhado o seu poder mais alto, porque na verdade as falhas do Estado, ou seja, a falta de compromisso do Estado no pagamento dos salários, não saber lidar com certas funções como estas, fazem com que os funcionários públicos optam por esses mecanismos. Então, o nosso Estado tem que rever esses aspectos, como revisão do salário, como eu bem disse, são aspectos que nós não podemos tocar com profundidade, porque bem eu disse, e o meu colega Júlio Samson disse, a corrupção começa de cima, porque se eu despejar água aqui hoje, é verdade que a água vai se alastrar para outros lugares, mas nós temos que ter em conta o ponto de partida, onde que isso começa, para que a educação possa falhar, para que a polícia possa falhar, é porque começa de cima, alguém influenciou. Então, embora isso não seja tão pertinente agora, tão relevante agora, vamos tocar nesses assuntos ligados à saúde, ligados à polícia, relacionando a falta de gestão, ou seja, a fraca institucionalização do nosso governo. Então, o governo precisa rever esses aspectos, ser comprometido com os seus funcionários. É na medida que pode sim baixar um pouco esse nível de corrupção, mas a corrupção em Moçambique, como eu bem disse, está ligada ao poder. Está ligado à manutenção e este e comprometimento que está a referir aqui do governo para com os seus funcionários, o Estado, digo eu, não o governo, com os seus funcionários, a que se refere? Me refiro, por exemplo, a questões de salário. Sabemos que o nosso governo moçambicano, em questões ligadas com o pagamento do salário, é verdade que não consegue pagar de forma eficiente. Se no contrato vem ensinado que
de 20 a 30 haverá pagamento do Estado. É sabido que o nosso Estado raramente consegue cumprir com esse compromisso. Então, o nosso governo tem que reunir esforços, ou seja, criar um mecanismo de maximizar esses interesses o mais rápido possível. Porque há necessidades que eu, como um funcionário público, né, não posso manter para sempre. Né? Então, isso faz com que eu, como funcionário público, ainda na empresa, ainda na instituição, eu opto por outros mecanismos. Isso é comprometendo a instituição, comprometendo o governo, porque da medida que eu faço, é na verdade que eu vou envolver terceiros. E se eu envolver terceiros, eu estou a minar o quê? Estou a minar a instituição, estou a minar o governo, estou a minar o funcionamento do Estado. Muito bem. Esse tema de corrupção é muito vasto. Professor, aqui estamos agora a elencar vários pontos. Estamos a falar de fome, baixa escolaridade, estamos a falar do próprio desenvolvimento deficiente de Moçambique. Estas podem serem algumas das causas ou motivações que levam com que os que trabalham no setor público acabam por engrenar na corrupção, não só no setor público, mas também no privado, porque a corrupção não está simplesmente no setor público, não é? Agora, professor, essas questões da fome, como é que nós podemos colmatar isso? Sendo que são, ou é uma das principais causas da corrupção, embora o Lopes, na sua primeira abordagem, tenha dito que não, a questão da fome não é um dos elementos principais, primordiais, para que haja corrupção, mas sim que há motivações, disse, que é para a manutenção do próprio poder. Usa-se a corrupção para a manutenção do poder. Mas agora, vamos ter essa questão da fome, que eu acho que é pertinente. É uma das causas da corrupção, porque se a pessoa, falou também de baixos salários, se a pessoa tem um salário, digamos, ideal ou que lhe conforta, se a pessoa consegue deixar alguma coisa, um pão na mesa como deve ser, quero acreditar que não vai se meter em coisas ilícitas, professor. Muito bem. Sobre essa questão, eu gostava de recuar um bocado o tempo. Para não recue muito, professor. Não muito. Não muito. Em 1983, eu não vivi isso. Houve muita fome em Moçambique, onde as pessoas tomavam chá com cana doce, lavavam roupa com umas ervas, faziam esse do sabão, tomavam chá com doce, esse doce que andam vender aqui nas mercearias. Os doces às vezes eram queimados para transformar-se em folha de chá. O que estou a dizer, os mais velhos sabem disso lá em casa. Açúcar nesse caso, sim. Fazia açúcar partindo de doce. Sabão. O sabão era feito, as mamanas andavam à procura de ervas, aquilo chamam de queco, para cá na Zona Sul. Queco tem uns frutos que picam quando tu fores a pisar aquilo descalço. Aquilo que costumam levar as mulheres a lavar cabelo, fazer chapão aquilo. Aquilo que era o sabão para lavar roupa. O professor, na altura, tinha uma distância de 5 quilômetros a andar para ir dar aula. O professor não era corrupto. Com essas dificuldades todas. Quer dizer, o enfermeiro não era corrupto na altura, na época. Não havia condições suficientes para... Eu estou a falar de 1983. Deixa-me só concluir o meu pensamento. Tudo bem, professor. Então, na altura, os filhos do presidente Samora, estou a falar do consulado na Primeira República, do presidente Samora Machel, estudavam aqui na Francisco Manhanga, bem aqui ao lado, aqui, com qualquer moçambicano. Um dos filhos do presidente Samora estava na tropa, com um militar simples, um teuano por aí. Então, os colegas colegas alunos da Manhanga viam que até o filho do presidente sofre conosco aqui. Então, hoje em dia, o filho do presidente, você não vai encontrar aqui na Manhanga, numa escola pública.
O filho do presidente é rico, é empresário. O presidente Chapo, quando foi saudado pelos professores, a quando passar o dia do professor, há uma coisa muito interessante que falou. De que o professor não deve ser corrupto, alegadamente porque atrasa o salário. Tudo bem, está claro isso. Mas o professor consegue ver que o funcionário das finanças tem um arranha-céu, é funcionário do Estado. Onde é que então, quanto dinheiro ele ganha esse indivíduo? Pese embora o presidente Nussi tenha introduzido o TSU, é verdade que não andou bem, mas o pensamento foi, até louvo isso, que era para aproximar o funcionário do Estado. O professor não tem dinheiro nem de chapa para chegar ao serviço. Entretanto, o seu vizinho, aquele comandante, tem na garagem 6, 7 carros. Para dizer o quê? Para dizer que a governação em si, não é? A governação em si, dos nossos últimos dirigentes, é que motivam a corrupção. Mas de que Basta forma? um presidente. De que forma, professor? Quando o presidente Chissano entrou no poder, o falecido filho era envolvido em esquemas que acabou perdendo a vida. Okay? Estou falando de Nhimpini. Quando o presidente Guebuza entrou no poder, o Nhimpini, o Musumbunuco, os filhos dele já são chefes, já são empresários. Quando é que trabalharam? Em 3 anos já são empresários. Esse dinheiro arranjaram onde? Este filho do Florindo, Nussi, não se falava aqui na praça, não era conhecido. Mas quando o pai ascende ao poder, o Florindo já tem minas de Manica, tem minas sei lá onde, é empresário. Esse dinheiro apanhou onde? Portanto, os nossos dirigentes, a todos os níveis, não podem andar a falar da corrupção. A corrupção deve começar a varrer de casa. Okay. Aquilo fazia Samora Machel, sim. Estamos a falar do presidente Chapo, acaba de entrar agora. Não sei se tem filhos grandes ou pequenos, mas se tiver filhos já com 18 anos, a dúvida é que o filho há de começar a soar o nome de um dos filhos do presidente. É o sistema que nós temos presidencial aqui em Moçambique. Depois da morte do saudoso presidente Samora Machel, que ele não acatava esse tipo de brincadeiras. Portanto, aqui o presidente ou qualquer dirigente moçambicano não deve falar da corrupção. Corrupção de Magumba. Tem que falar de corrupção a partir de casa. Dizer ao filho que o presidente sou eu, não é você. Sim, mas professor, qual é essa relação entre os presidentes com os seus filhos? Nessa componente de corrupção agora? De que maneira afeta, no seu entender? Eu não sei. O povo lá de casa também tem que entender a explanação do professor. Não pode haver aqui desviar, se calhar, do tema ou da própria relação. Não está a desviar, não. Sim, mas qual é que é a relação? A relação é simples. Porque o povo vê. Não sou eu sozinho que vejo isso. Sim, mas de que forma, quando eu sou presidente, eu dei exemplo, eu recuei o tempo, falei do presidente Samora. Os filhos dele, quando era presidente, estudavam aqui na Manhanga. Os filhos do presidente Guebuza não estudaram aqui. Agora, na sua opinião, professor, a questão da relação aqui. Desculpa, professor, na sua opinião, os filhos do presidente, do então presidente, Guebuza, Chissano e Nussi, deveriam também estudar em escolas públicas, na sua Naturalmente. Eu até, se fosse presidente desse país, nenhum ministro meu havia de ser tratado na África do Sul. E o estudar fora implica uma relação com corrupção. Implica que nós somos reis, somos do reinado, somos da... como que a gente chama a história isso? Somos quer dizer, está dividido aqui a plebe e patrício. Os filhos dos chefes, dos ministros, do presidente, são patrícios. Então, os próprios pais que são nossos dirigentes, vêm falar do povo. Qual é o povo? Na Grécia Antiga, dizia-se que o plebeu é plebeu. Você de morrer plebeu, você é plebeu, seu avô foi plebeu, você é plebeu, seu neto será plebeu. E patrício será patrício para sempre. O meu problema aqui é dos nossos dirigentes. Nós reconhecemos que são patrícios, os filhos deles são patrícios, mas por que se juntar ao povo, falar do povo, falar da plebe? Não devia ser assim. O presidente Samora Machel demonstrou com A e B que era presidente do povo, porque os filhos compartilhavam com o povo. Mas esse sistema, professor, é antigo, sem querer aqui fazer esta menção.
nos países agora, após a independência, até porque o sistema democrático é esse que tem a desconcentração de poderes. Tem poder legislativo, tem poder judiciário, tem poder e Moçambique tem todos esses executivo. poderes centralizados. Então, o que está a acontecer aqui em Moçambique, só em Moçambique mesmo, porque mas aqui no Malawi, aqui na África do Sul, aqui no Malawi, não existe isso, só aqui em Moçambique. Tudo bem, onde o poder judiciário, espera, onde o poder judiciário, porque o Procurador-Geral da República sabe disso. A Bushil também soube disso, que de repente o Florindo Nhusi tornou-se empresário. Okay. Então, era a responsabilidade da Bushil investigar onde é que, como moçambicano Florindo Nhusi, ia deixar essa parte que é filho do presidente. Investigar onde é que arranjou dinheiro para ser empresário. O próprio Florindo não tem seus negócios, professor? Quais negócios? Negócios dele. Ele pode ter esse negócio? Em 1 ano, 2, ficar rico, ficar empresário? Depende do Se tu fores aqui ao lado, aqui no banco, aqui, ele pedir 500 mil meticais, não vão te dar. Teu dinheiro você depositou lá. Lopes, quer dizer, vão pedir justificativos. Essa questão de que os dirigentes é que são os maiores ou os culpados nesta questão de corrupção, porque é com eles que nasce a corrupção. Fez menção dos anteriores presidentes, o Chissano, o Guebuza e Nhusi, que os seus filhos tiveram, diga-se aqui de passagem, um enriquecimento rápido. E ele não concorda que tenha sido enriquecimento próprio e sem a ajuda dos seus pais. E que eles não deveriam estudar em escolas, quer dizer, deveriam estudar em escolas públicas, como os outros moçambicanos, como o povo moçambicano. Mas antes de responder o colega, eu estava a falar do presidente. Se eu fosse presidente desse país, nenhum ministro meu devia ser tratado fora do país. Nós temos um diretor do Estado Central que foi morrer na África do Sul. Deixou a maior unidade do país, onde ele era chefe, e foi tratado na África do Sul e acabou morrendo lá. Mas, professor, como que se explica isso? As condições em que o hospital oferece, não são compatíveis com a doença em que o diretor estava aí a ter. E precisava de uma assistência médica exterior. Mas qual é o discurso da mesma forma que nos outros países, quando percebe-se que a condição de saúde da pessoa está além, indicam, fazem uma transferência. É o que aconteceu. Então, agora, de que deve-se implantar os nossos hospitais, aí sim há uma necessidade de melhorar os equipamentos, a própria questão dos nossos profissionais de saúde também deve haver mais conhecimento, aí sim, professor. Eu acho que é nessa vertente. Até porque temos bons médicos aqui. Naturalmente. Mas temos bons professores. Mas o que deve acontecer, se eu fosse presidente, é que nenhum filho do ministro devia estudar fora. Okay. Nenhum ministro devia ser tratado fora. Se for para morrer, mora aqui em Moçambique. Okay. Como qualquer moçambicano, como aquele camponês de Mandimba, de Murupura, por aí em diante, de Funhaloro. E não haver essa diferenciação, porque há um grupinho de chefes, tem que ser tratado lá. Não. Então, aqui há uma separação. Há enteados e filhos próprios. Está acontecendo. Onde há justiça, há injustiça, naturalmente. Lopes, concorda com o professor, a abordagem do professor? Bem, eu estava aqui a tentar fazer essas questões ao professor, que era para também as pessoas que estão a acompanhar agora o programa estarem na mesma linhagem, porque as coisas devem estar e ficar claras. Bom, primeiramente na questão dos filhos estudarem nas escolas públicas, né, com os outros. Sem querer te cortar, tendo condições, não levas teu filho para o exterior? Aí eu nem quero chegar. Mas tudo bem, pode prosseguir. Na verdade, essa questão é muito não sei como dizer, mas parte da ideia de que cada um dá o que tem. Então, eu, Lopes, como presidente da República, com boas condições, corrupto ou não corrupto, tendo condições, é verdade que eu vou procurar maximizar os interesses do meu filho da melhor forma. Então, mas eu, pacado, sem condições, é verdade que querendo como não, terei que mandar o meu filho para uma escola pública, estando com outros estudantes. Então, eu creio que
essa parte dos filhos, de haver igualdade entre todos, né? Depende, mesmo nas questões relacionadas com os hospitais, os ministros irem para a África do Sul, eu creio que isso aí tem a ver com detalhes, são detalhes que não importam mais. E dizer que não vou discordar da abordagem do meu colega Samson, é verdade que a corrupção parte da liderança, nós não podemos descartar essa possibilidade. A corrupção em Moçambique parte da liderança e depois de ter raízes na liderança, ela vai se alastrando em outras áreas. Então, nós não podemos falar de corrupção em Moçambique destacando, ou seja, descartando essa componente de liderança, destacando os nossos presidentes. Como eu disse, a Frelimo, para a conquista e manutenção do poder, vai usar a corrupção. Vai desviar as nossas instituições, seja a PGR, vimos nas últimas eleições o caso do Conselho Constitucional. Vimos que houve uma insatisfação do povo, porque alegou-se que a Frelimo venceu, mas não venceu com o consentimento do povo. Aponta-se o Conselho Constitucional, porque o próprio Presidente da República tem relação com aquela organização, tem relação com aquela instituição. Então, nós precisamos de ver essa questão de centralização do poder. Mais uma vez, nós não podemos falar de corrupção em Moçambique sem ter em conta essa questão de centralização. É verdade que a pobreza é importante, é verdade que baixo salário é importante e a pessoa acaba a ser influenciado a usar mal o poder para maximizar os seus interesses. Mas nós temos que pegar a base, temos que pegar as fontes, temos que pegar a raiz, porque alguma coisa influencia com que os outros também possam fazer. Se não falha em cima, é verdade que embaixo não vai chegar. Então nós temos que analisar essa componente, como bem disse o meu colega, bem de cima, porque os líderes, ou seja, o líder, mas esse caso aqui, quando nós falamos de liderança, não liderança, é verdade que se associa ao Partido Frelimo, porque o Partido Frelimo, desde 1985, que adotou o modelo socialista, ele entrou com esse processo de concentração de poder, o partido concentrava todo o poder, então isso, de certa forma, querendo como não, já gerava aquele pensamento de corrupção. Os líderes, as estruturas facilmente elas eram corruptas. Então nós temos que analisar esse sentido e temos que, ou seja, Moçambique, o nosso Estado moçambicano, o nosso governo, temos que assumir, ou somos democráticos, porque não podemos dizer que nós somos democráticos num país em que em torno de 50 anos estamos a ver um só partido. Não, eu paro do pressuposto de que nós somos democráticos. Tem de haver alternância. Assumimos que somos autoritários ou assumimos que somos totalitários, porque o que estamos a ver aqui não reflete a democracia, a corrupção. Mas o Partido Frelimo estar no poder até então não significa que tem uma maioria. É que se formos acompanhar a história, o histórico do Partido Frelimo, vamos ver que todo o processo de eleição em Moçambique foi marcado por confusão, porque não houve uma certa satisfação, ou seja, o povo em si que dá legitimidade aos partidos e aos representantes, nem de todas as vezes eles estão de acordo com essa representação. Então nós temos que rever a nossa Constituição, e eu parto do pressuposto que em Moçambique, para que haja, para que haja uma baixa em termos de corrupção, temos que rever a corrupção na medida em que nós temos que estabelecer na nossa Constituição que é obrigatório que haja alternância do poder em 20, 20 ou 10 anos. Não podemos aceitar estar com o mesmo partido, porque a tendência do partido é de maximizar mais os seus interesses, é de estar mais no poder, é de ganhar mais poder. É daí que a corrupção ganha mais força. Muito obrigado, Lopes. Daqui a pouco vamos falar em torno da questão do diálogo nacional e inclusivo, que está a decorrer ainda o processo da auscultação. Agora sim, vou para a última questão para encerrar este tema sobre a corrupção em Moçambique, quais são as soluções. Primeiro, Lopes, em 1 minuto, quais são as áreas que mais minam a economia em Moçambique e o que é que deve ser feito para se estancar isso? As áreas que trago as soluções ou... As soluções, as áreas e depois as próprias soluções. As soluções que eu trago, eu vou trazer as soluções em torno das minhas percepções, em torno das minhas abordagens. Mas peço para ser breve. E, como eu dizia, temos a questão de centralização, então temos que considerar a descentralização. E considerando a descentralização, temos que afastar o partido do governo.
governo. O partido não é o governo. É um ponto que temos que ter em conta nessa questão de corrupção. Outro ponto, nós temos que dar autonomia às instituições do governo, sejam formais e sejam informais. Estou a falar da PGE, estou a falar dos tribunais, estou a falar das instituições democráticas. Temos também que considerar o ponto que eu aqui bem disse, que é a questão de alternância do poder. Temos que estabelecer um período de troca do poder, seja em 10 anos, sem seguir formalmente as eleições, porque as eleições em Moçambique já mostraram não ser capazes, já mostraram não ser eficientes. As eleições não são um sistema que mostra a democracia? Quer dizer, num sistema democrático tem de haver eleição. Tem que haver eleições, mas e porque é que vamos... mostrou não ser eficiente para lidar com esse processo de eleições, na verdade, na medida em que as nossas instituições democráticas foram todas corrompidas, foram todas elas influenciadas pelo partido no poder para maximizar o seu poder. Muito bem, obrigado. Hortência, quais são as soluções para combater a corrupção em Moçambique? Já o professor havia adiantado que algumas áreas que mais afetam, perigam e afundam a nossa economia são o setor das finanças, educação, saúde e por aí fora. Quais são as soluções que nós podemos trazer para o nosso Estado moçambicano, através do governo, implementar e estancar-se com a corrupção em Moçambique? Bom, para se estancar com a corrupção em Moçambique, a primeira coisa que devia se fazer é começar a olhar para a corrupção a partir do topo. Ou seja, a partir de quem mais lesa a partir de quem mais lesa a população fazendo um ato de corrupção. Também podemos olhar para a questão de burocracia, como eu já vinha dizendo. O excesso de burocracia também acaba trazendo mais índices de corrupção para o nosso país. Temos também que materializar tudo aquilo que é dito pelas sociedades civis, pelas ONGs e por todas aquelas organizações de representatividade do povo, porque são aqueles que têm aquelas que são as demandas do povo e que vão submeter ao governo. Então o governo deve tomar em conta todas essas queixas, todas essas demandas do povo no que concerne à corrupção. Tem 2 órgãos que tratam sobre a corrupção ou que tentam acabar com a corrupção em Moçambique, que é o CIP e o GCC. Então, esses organismos também deviam trabalhar mais, deviam começar a olhar para a corrupção do topo até a base e assim acabaríamos com a corrupção, mas que será um processo gradual. E dizer também que a corrupção é um mal que apoquenta todo mundo, então todo mundo deve trabalhar para a corrupção. Não é só algo que o governo vai resolver sozinho. Se todos nós quisermos acabar com a corrupção irá acabar. Muito obrigado. Professor Júlio Samson, sim, quais são as soluções que trazes para este tema? A solução para acabar com a corrupção é simples. Está no topo, está nas mãos do presidente Chapo. O presidente Chapo é o chefe do Estado. Tudo que ele diz é cumprido. Não há ninguém que vai dizer não. Se emitir um decreto, agora estou a falar, na área de educação, dizer, por exemplo, que a partir de hoje, não quero ver professores com bata. Até amanhã, nenhum professor é de pôr bata. Mesmo aqueles que têm mandimba. Percebe, moderador? Se ele disser que a partir de amanhã eu quero ver todo professor sem cabelo, até aqueles que têm funhalor não há de ostentar cabelo. Ok. É sentar com os seus ministros, a Procuradoria da República agir de verdade, porque onde se desvia dinheiro conhece-se. Outro aspecto está ligado, eu falava de educação, saúde, mas projetos, os megaprojetos, também há muito desvio, as negociadas não são muito bem, acabam lesando o povo moçambicano, porque aquela riqueza é nossa, mas os megaprojetos chegam aqui,
as pessoas que são indicadas para negociar os megaprojetos acabam lesando o povo moçambicano. Há um problema lá no gás de Palma, porque foi mal negociado. Tem que se renegociar de novo. Então, a próxima negociação de megaprojeto é preciso que se mande pessoas que têm capacidade, economistas, que sabem qual é o ganho que Moçambique vai ter. Corrupção ao mais nível baixo, eu concordo com a colega. Nós todos vamos combater a corrupção. Essa de Magumba, porque há um enfermeiro que está a cobrar dinheiro para ter aspirina, paracetamol. Isso é fácil combater isso. Há um professor que cobra dinheiro para passar. É muito fácil combater isso. Mas esse combate, há um polícia que para aí. É fácil combater isso. Basta a gente denunciar esse indivíduo. Não. Mas acha que não houve registro de denúncias? É só ver uma coisa. Quando rapidamente, professor. Não, desculpe. Quando há denúncia, o professor é afastado. O enfermeiro é afastado. Ainda bem que falou-me disso, recordei de uma coisa. No passado recente, são milhares e milhares de funcionários públicos foram expulsos ou demitidos, porque foram denunciados pela corrupção. A plataforma denunciar resulta, professor. Exatamente. Muito obrigado, professor. Não quero terminar. Mostra-me, ou fala-me só do ministro. Não, só do ministro, desde o consulado de João Quixi Sana até do Chapo, que foi preso. Que foi preso, julgado e responsabilizado pela corrupção. De onde sai o maior valor, o maior bolo do dinheiro do erário público? Nenhum. O único foi esse que era dos transportes, porque já não andava bem com o regime, não tinha confiança na comissão política. Estou a falar esteve aqui na cadeia aqui, um dos ministros, foi do Filipe Nyusi, foi do Guebuza. Foi preso, julgado, mas não devolveu o dinheiro que roubou. Não é? Professor, obrigado. Então, muitos ministros roubam dinheiro, muitas pessoas roubam dinheiro, investem nas suas empresas e não são julgados, não são tocados. É o tal tubarão que eu estou a dizer que deve trazer o tubarão que não um peixe miúdo. Corrupção a baixo nível, as pessoas são demitidas, são expulsas por aí em diante. Muito bem, obrigado, professor. Vamos encerrar este tema sobre o combate à corrupção em Moçambique. Soluções, estão aqui algumas soluções, professor. A Hortência e também o Lopes estavam aqui a deixar para que se estanque a corrupção em Moçambique, desde o topo até a sua raiz. Agora vamos ir para uma breve pausa. Voltamos daqui a mais pouco para debater em torno do processo de diálogo nacional e inclusivo, esse processo de auscultação que está a decorrer em quase que todo o país e também na diáspora. Não nos perca de vista, porque nós voltamos daqui a mais pouco. Até já. Conect, internet sem limites. Internet limitada a partir de 1800 meticais mês. Adira um dos nossos pacotes de 2, 4, 6, 8 ou 10 megabits. E desfrute da melhor internet ilimitada para a sua casa ou escritório. Happy Hour com o dobro da velocidade das 8 às 6 horas. Saiba mais em www.connect.co.mz. Boa noite e bem-vindos ao maior espetáculo do mundo. Este é o Jogo do Povo e vai ser tema de conversa durante semanas e meses. Assista às maiores emoções do futebol na DSTV e GolTV. Recarrega e mantém-te ligado. Quando os fatos falam mais alto, a notícia não espera. De dia serve como ponte, mas de noite serve como um abrigo para os malfeitores. Mas não tem a polícia que costuma me socorrer aqui, não. Todo mundo a reclamar do preço. Em dezembro, os preços vão subir por causa do rand. Coisas não saem. Só que nós que estamos a vender aqui não sabemos qual é a situação.
Na Top TV, a informação é prioridade. Reportagens exclusivas. Deslocamos-nos até neste lugar. Este é o caminho que dá acesso à casa da vítima. Que a criança foi violada. Até agora, a criança está a fazer tratamento do hospital. Chimundai, província de Sofala. Autoridades competentes. Fatos com rigor. Não dormimos, estamos cansados. Sangosferagem. Dispomos de todo tipo de material de construção que precisas para transformar a sua obra em uma realidade. Do cimento, chapas de zinco, blocos ao material elétrico. Temos armazéns recheados de qualidade e confiança. Seja para pequenas reparações ou grandes construções, oferecemos os melhores produtos ao melhor preço, sempre a pensar em si. Material elétrico. Temos tomadas, cabos, interruptores e muito mais para garantir segurança e durabilidade na sua instalação elétrica. Material de construção. Temos cimentos de todas as marcas, areia fina e grossa, pedras, blocos resistentes, varões de todos os tipos, chapas de zinco duráveis e dispomos também de transporte garantido para qualquer quantidade de material. Oferecemos material de armazenamento e acabamento para que a sua obra fique completamente do início até ao fim. Estamos localizados no bairro São Damas, contacto 84 55 45 189. Sangosferagem. Construímos confiança, fornecemos qualidade. Olá, boa tarde, bem-vindo de volta ao ponto de análise para esta edição de hoje, quarta-feira, referente a 15 de outubro de 2025. Estávamos então na primeira parte a falar em torno de combate à corrupção e igualmente buscar soluções para estancar este mal que reduz ou atrasa o desenvolvimento de Moçambique. Agora sim queremos falar em torno do Diálogo Nacional Inclusivo que foi lançado pelo Presidente da República, já iniciou o processo de auscultação. Agora, na segunda-feira, o Presidente do Partido Anamola, o Venâncio Mondlane, também lançou uma auscultação pública, esta auscultação pública que contou com vários intervenientes no Centro de Conferências Joaquim Chissano, uma auscultação independente que está a ser feita pelo Partido Anamola, até porque o presidente deste partido, Venâncio Mondlane, disse que não iria participar deste processo a nível geral, que foi lançado e igualmente proferida o discurso, aliás, as diretrizes foram dadas pelo presidente desta comissão, que é o Edson Macuacua. Professor, parto por si, este processo de auscultação já está a decorrer. Venâncio Mondlane lançou a nível, de forma independente, esta auscultação. Lá estavam vários intervenientes, jovens, pesquisadores, sociedade civil, em busca de soluções, coleta de informações que é para depois submeter-se à comissão técnica. O que é que tem a dizer em torno disso? Bem, o Venâncio Mondlane, o presidente da Anamola, né? Ele precisou sempre de participar do diálogo inclusivo. Infelizmente foi negado. Porque submeteu uma carta, mal que nasceu aquele partido, submeteu uma carta como uma organização já política, reconhecida, para que fizesse parte do diálogo. Infelizmente,
ficou esse tempo todo, não lhe deram resposta. Quando o diálogo ia iniciar, através de telefonema, eles recebem comunicação do órgão, que na segunda-feira deve fazer parte do trabalho. Sinceramente, mesmo por mim não ia. Então, na minha análise, eles não querem que o Anamola faça parte do diálogo inclusivo. Porque se o quisesse, quando meteram a carta, quando o partido foi oficializado, era na altura que deviam ter sido admitidos. E não pegar o Anamola, a sua direção, da sexta para sábado. Dizer que convidamos o Anamola, não quis participar do diálogo inclusivo. Sendo assim, o presidente do Anamola, o engenheiro Venâncio Mondlane, por sentimento que tem com o povo, por ser patriota, achou que devia ter uma outra forma, um estilo governo sombra, não é? Deste grupo do diálogo inclusivo, fazer de forma paralela a auscultação ao povo moçambicano. E que também irá trazer resultados, acredito eu, porque vai mexer com as localidades, eles usam mais redes sociais e trazem os resultados que encontram. Há certas questões que, se calhar, este grupo dos selecionados, através dos partidos políticos com assento parlamentar, o Podemos, Renamo, MDM e outras das comissões provinciais, assembleias provinciais e municipais, como Nova Democracia, podem até não trazer resultados esperados dos que a Anamola poderá trazer. Porque acredito que essa bravura que o Anamola está tendo está chegando até aos pontos mais recônditos, sem meios, sem nada. Os outros deslocam suas províncias, eles estão nas cidades capitais, mas a plataforma que o Anamola está usando está atingindo em pouco tempo as zonas mais recônditas, distritos, posto administrativo, localidades por aí adiante. Portanto, o meu receio aqui é de que o resultado que o Anamola vai trazer e mandar para a comissão técnica será respeitada, será observada, será analisada ou será descartada para a caixa de lixo. Esse é que é o meu receio. Porque pode-se fazer esse trabalho de auscultação paralela, que não faz mal, não é? E trazer resultados. Era da opinião eu que a outra comissão, essa que é mandatada pelo presidente da República, com Edson Macuago como chefe, devia pôr também em consideração a auscultação que a Anamola vai trazer, que está fazendo a auscultação paralela. Sim. Muito bem. Hortência, qual é o seu pronunciamento em torno do diálogo nacional inclusivo? Prossegue, não prossegue? Vai nos trazer resultados satisfatórios ou não, em sua opinião? Bom, em torno do diálogo nacional inclusivo que foi implementado, que está sendo implementado, eu acho que procede sim, mas há alguns erros ou algumas falhas que eu acompanhei quando o Venâncio Mondlane fez a sua auscultação. Ele disse que não é errado terem usado os 20 pontos que o Venâncio Mondlane trouxe em novembro do ano passado, porque tudo indica, segundo o Venâncio Mondlane, que todos aqueles pressupostos colocados no diálogo nacional inclusivo são os pontos que Venâncio Mondlane trouxe ao quando do seu encontro com o presidente da República, com o antigo presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, quando ele era candidato à presidência. Então, ele identificou o fato do diálogo nacional inclusivo ter sido compilado através dos 20 pontos que ele trouxe. Então, ele disse o seguinte: vocês querem aproveitar-se das vantagens ou dos benefícios
E ele deixou assim, ele disse, eu deixo-vos a beneficiarem-se dos benefícios do diálogo nacional inclusivo. E ele mudou essa parte do diálogo nacional inclusivo para o exclusivo, dizendo que ele foi excluído, sendo que quem trouxe aqueles 20 pontos, quem trouxe a ideia do diálogo nacional inclusivo foi Venâncio Mondlane. O diálogo nacional inclusivo era pouco debatido antes das manifestações de 2024 e antes de ele submeter os 20 pontos à presidência da República. Sendo assim, procede, mas com esses problemas. Por quê? Porque o povo também não está feliz com essa insatisfação do Venâncio Mondlane, com esse é meio que um empurrão, estão a empurrar o Venâncio Mondlane. Okay. Sendo que ele já havia sido, entre aspas, incluso em algo que tem a ver com o diálogo nacional inclusivo. Então, o diálogo nacional inclusivo, por mim, é um conceito muito amplo do que está a ser implementado. Está a ser implementado um diálogo nacional pouco inclusivo. Por que diz isso? Por conta dessa reclamação do Venâncio Mondlane e por conta de alguns pressupostos que tem no diálogo nacional inclusivo, mas que não são colocados em prática. O diálogo nacional inclusivo é debatido já desde a era da Guerra Civil, mas até os dias de hoje não vemos aquilo que é a sua implementação na prática. Queremos ver a prática das coisas, mas sim, procede, é viável, mas vamos ver a prática, vamos ver até que ponto as coisas vão. Não acha que, a ser verdade, os pontos de Venâncio Mondlane, que depois colocou-se, elencou-se aqui neste diálogo nacional, os pontos colocou-se aqui no diálogo nacional inclusivo, foram usados, implementados aqui, não é mais-valia para a nossa democracia em Moçambique, até porque vai de alguma forma ser debatida, haverá essa auscultação e depois uma decisão. Sim, é mais-valia, sim, por isso que eu disse procede, mas fica a parecer, o Venâncio Mondlane reclamou porque ele não se beneficia daquilo que a elite vai se beneficiar, trazendo aquilo que é o diálogo nacional inclusivo. Porque eles trazem aquilo como diálogo nacional inclusivo, mas quem implementou foi ele, então ele quer se beneficiar. Acha que sem Venâncio Mondlane o diálogo inclusivo não trará benefícios, quer dizer, não trará resultados satisfatórios? Traz resultados satisfatórios, mas a contestação de Venâncio Mondlane é quanto aos benefícios daquilo que é o diálogo nacional inclusivo. É por que vocês chamam isso de diálogo nacional inclusivo, sendo que não me incluem diálogo que eu aqui implementei? Mas o Venâncio Mondlane foi chamado para participar, primeiro na abertura, não se fez presente. Bom, eu acho que ele teve seus motivos. O ser inclusivo fala naturalmente que ele estivesse ou a fazer parte da comissão técnica, é isso? Eu acredito que ele esteja a se referir a isso, ao fazer parte da comissão técnica. Ele queria algo além, ele acredita que merece mais do que o partido ou do que os decisores querem dar ao Venâncio Mondlane. E ele chegou a dizer que todos aqueles que lutaram por Moçambique, todos aqueles que concederam a independência a Moçambique, não se beneficiaram, sempre se beneficiam os outros. E tudo aquilo que ele fez foi meio que água abaixo. Muito bem, obrigado. Lopes, Venâncio Mondlane está a reclamar já faz muito tempo. O Venâncio Mondlane queria, claro, fazer parte desta comissão técnica do Diálogo Nacional Inclusivo e, ao seu entender, fazendo parte da comissão técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, de alguma forma, naturalmente poderia mudar. Concorda com essa explanação? E não só, o Venâncio Mondlane lançou uma auscultação pública no centro de conferências, em que debateu-se e depois aquela coleta que ainda está a decorrer, depois o relatório ou o inquérito será submetido à própria comissão técnica, liderada pelo Edson Macuacua. Isto não é mais um elemento, se calhar,
que deve-se aqui apoiar por parte do Venâncio Mondlane e não só se estar a debater porque não está lá na comissão técnica, porque tinha que estar na comissão técnica, mas sim valorizar-se a questão de que está a haver uma auscultação a nível do partido Ana Mola e que depois esta auscultação, o inquérito que será submetido à comissão técnica para avaliação e depois a própria aprovação. Bom, muito obrigado. Primeiro, eu parto do pressuposto de que temos que ser realistas em torno desse fenômeno, porque é sabido por todos que nós estamos diante de um diálogo institucional exclusivo e não podemos ficar surpreendidos, ou seja, não podemos estranhar tanto, porque o nosso governo moçambicano, ou seja, não vou fugir muito, tem que ser específico e breve. A Frelimo, desde 1975, sempre mostrou, ou seja, sempre mostrou gostar de trabalhar sozinha. Então, isso sempre foi o discurso, mas foi está a ali ação. o presidente do MDM, o presidente do partido Renamo, está ali a sociedade civil. Vou chegar aí. Okay. É apenas um ponto de partida. Como Tudo eu dizia, bem. a Frelimo, o nosso governo, né, sempre gostou de trabalhar sozinho. Então, isso é a cultura do nosso governo e da própria Frelimo, trabalhar sozinho. Então, nós não podemos ficar surpreendidos, porque se nós formos analisar com muita profundidade e com exatidão, vamos perceber que o Venâncio Mondlane e o seu partido Ana Mola são excluídos hoje do debate, do grande debate que é o tal debate nacional inclusivo que tem direito de envolver todos os atores políticos, independente das suas capacidades ou das suas ações. Mas nós não estamos a ver isso, porque há causas profundas, há feridas, há lacunas que o nosso governo atual teme que sejam tocados nesse diálogo. O ponto é, o nosso governo atual, ou seja, a Frelimo, ele teme, no atual debate nacional inclusivo, legitimar os críticos. O ponto de partida é, a Frelimo não quer legitimar os críticos, porque se sabe que é no debate onde vai se sentar, onde nós vamos ouvir os diferentes grupos e vamos expor aquilo que são os problemas, ou seja, dos próprios Estados em geral. Então, o que acontece aqui é que a Frelimo teme legitimar os seus críticos para que possa lidar com as suas consequências, para que possa lidar com as suas ações. Então, a Frelimo, por outro lado, resiste a essa inclusão do Venâncio Mondlane, tanto a comissão técnica, tanto a estrutura, temendo esse ponto. O outro ponto que a Frelimo, ou seja, o governo do Chapo e a própria a estrutura do diálogo teme é perder o protagonismo. Estamos a ver que o Ana Mola, o próprio Ana Mola e o Venâncio Mondlane não estão parados, estão a trabalhar, estão a fazer algo paralelo que está trazendo grandes benefícios. Então, o próprio diálogo, como o moderador dizia, com a exclusão do Venâncio Mondlane, nós vamos ver ineficiências, nós vamos ver lacunas, porque é desse autor, é desse partido que nós... Partido, nós não estamos a falar só da organização. Quando falamos de partido Ana Mola, estamos a falar da massa, estamos a falar de conjunto de pessoas que trazem consigo vozes. Então não vamos ver o partido como apenas algo particular. Estamos a falar do povo que está com o Venâncio Mondlane. Estamos a falar também do próprio Venâncio Mondlane, que tem seus conhecimentos, que tem suas abordagens, que seriam eficientes para esse debate, diálogo que nós dissemos ser inclusivo. Então nós temos que considerar esse ponto. Então a Frelimo, ou seja, o governo, não vai incluir o Venâncio Mondlane, porque teme perder a sua legitimidade, teme perder o seu protagonismo. Então nós temos que ver esse assunto de diálogo nessa perspectiva. Então, com o Venâncio Mondlane, vamos ver o processo andar, mas haverá tantas dificuldades. Então, o viável ainda há tempo é o nosso governo, é o nosso governo, sim, rever essa questão, unir as forças, porque o nosso governo pode pensar que está a ganhar na medida em que vai pelo menos deixar suas feridas
deixar suas feridas, deixar suas ações não expostas, mas ao mesmo tempo está a perder, porque perde a legitimidade do povo, está dando mais uma vez entradas, ou seja, espaço para outros conflitos e está dividindo o país, porque de outra parte temos Venâncio Mondlane, de outra parte temos o governo. Não pode haver isso. O diálogo está aqui a ser discutido, é para o benefício comum. Então nós não podemos ter soluções lá, não podemos ter soluções aqui. E há um ponto muito interessante, nós temos que ficar também tranquilos, porque o nosso governo atual é muito bom em ouvir e é muito bom no pass de copy. Então, vimos do manifesto que o manifesto que está a ser implementado hoje da Frelimo no Chapo é de Venâncio Mondlane. Então, nós temos que ficar relaxados também, porque os próprios resultados que o Venâncio Mondlane está a trazer hoje, podemos ver do lado da Frelimo, podemos ver do lado do governo, na medida em que eles até vão assumir que foram os resultados que eles trouxeram, mas na verdade podem ver o Venâncio Mondlane. Então temos que ficar relaxados também nesse aspecto, porque resultados positivos já verão com a ação do Venâncio Mondlane. Então que o Venâncio Mondlane continue a trabalhar, porque querendo como não, aqueles efeitos que ele está a fazer agora vão amanhã valer alguma pena. Muito bem, professor, parto para si. Bem, o Lopes estava aqui a falar de que, claro, deve-se incluir o Venâncio Mondlane, até porque este diálogo vem por conta das manifestações e depois aquele todo um procedimento que foi desencadeado até que se chegou a falar com o presidente, o anterior, o News, com o Venâncio Mondlane, e agora essa proposta que foi levantada pelo presidente da República, Daniel Francisco Chapo. A verdade é que temos outras organizações que estão elencadas neste processo de diálogo nacional inclusivo. Estou a falar do próprio CIP, da plataforma Decide e de uma vasta gama da sociedade civil que está também a trabalhar nesta auscultação e mostrou interesse em trabalhar com o governo, com esta comissão técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, em busca da democracia em Moçambique, em busca de reestruturar-se o país Moçambique, seja no setor ou na componente social, educacional, economia, por aí fora. Sem o Venâncio Mondlane, temos esses outros órgãos, a plataforma de CIP, é sabido por todos nós que é uma organização muito transparente. Com Decide, CIP e mais outras organizações, não se vai aqui chegar a um bom resultado sem que esteja, claro que o Venâncio está lá, sem que esteja, diga-se assim, na sua generalidade. Bem, eu gostava de chamar a atenção ao Partido Frelimo. Se estivermos a ouvir a comissão política por aí, de que quanto mais isolam, quanto mais falam mal do Venâncio Mondlane ao povo, estão a dar crédito. Quanto mais deixam as ideias do Venâncio Mondlane e, paralelamente, Venâncio Mondlane faz a auscultação, traz resultados, o povo está ganhando mais confiança com Venâncio Mondlane do que o partido do dia. E então, sem Venâncio Mondlane, sem Ana Mola e outros partidos extraparlamentares, o diálogo, de fato, não será cabal. Na medida em que o protagonista deste diálogo todo são as manifestações. Temos que ver a gênese do diálogo inclusivo. A gênese do diálogo inclusivo vem das manifestações. Manifestações por quê? Porque o povo moçambicano, parte do povo moçambicano, digo, não concorda que o legítimo vencedor das eleições foi o presidente Chapo e o Partido Frelimo. Porque à medida que ia se fazendo contagem de votos em várias mesas, o Venâncio Mondlane e o Podemos estavam avançando. Mas de um momento para o outro houve um declive e foi reduzindo. Então, parte do povo moçambicano não concorda com os resultados eleitorais. Por isso que alguns falam de governo legítimo. Portanto, devia-se incluir Venâncio Mondlane, mas
Na minha introdução deste tema, cheguei a falar como é que foi tudo isso, como é que o governo afastou o Venâncio Mondlane para, no último dia, chamar para abertura e não fazer parte da comissão técnica. Isso não faz sentido. Eu penso que a ideia que teve a Ana Mola, o próprio Venâncio, de fazer de forma paralela, é muito boa. Agora, falando de outros partidos, até com assento parlamentar, o MDM, a Renamo, o Podemos, esses são partidos que os seus membros até podem ser da oposição, e são, mas as lideranças põem em causa a liderança dos próprios partidos. O Suf Momad, que até amanhã vai decorrer a almejada, o almejado do Conselho Nacional, vai decorrer na Nampula. Até quando vinha para cá, já tinha confirmado que ele já chegou a Nampula. Infelizmente, aquele Conselho Nacional não vai trazer resultados para o NAM também, porque a maior parte de membros são divididos. O Lutero Simango também, parte dos membros do MDM contestam a liderança do Lutero Simango. Porque eles tomam cafés com os membros do governo. Eles participam nos hotéis, nos debates do governo. Então, se você é opositor de quê? Por isso que aqui desconfia-se que este diálogo, o Podemos, falando do Forquilha é uma ala do Partido Frelimo. Como assim, professor? Sim, porque o Podemos, diga-se verdade que se não fosse o casamento que teve com o Venâncio Mondlane, não terá votado nenhum deputado sequer. Nenhum. Portanto, até o Podemos tinha mais deputados. Mas Forquilha, por ser ala do Partido Frelimo, disse, não, já conseguimos ter alguns aqui, porque o objetivo do Podemos até é de destruir os outros partidos da oposição, dividir o voto. Esse é o objetivo do Podemos. É uma ala do Partido Frelimo. Ainda não percebi bem essa questão de que é uma ala do Partido Frelimo, professor. É uma ala. Pode desmistificar essa questão? Sim. Como é que o Partido Podemos chega a ser uma ala do Partido Porque politicamente, quando vamos ao jogo político e nos pleitos eleitorais, podemos formar pequenos partidos, pequenas células, pequenos partidos para dividirmos o voto. Enquanto, no fundo, que é para quê? É para enriquecer o partidão. Portanto, se for a pegar a história em si do próprio Forquilha, Forquilha foi membro do Partido Frelimo, ou é até. Não, foi sim membro da mesma sequência. Mas ele ainda... O próprio Venâncio foi membro de outros partidos. Agora, qual é a relação que o professor está aqui a colocar de que o Partido Podemos seja uma ala do Partido Frelimo, agora que estão em exercício de poder e têm assento parlamentar? Eu já tinha dito anteriormente, um opositor nunca pode ficar com o Partido Dia, defender ideais do Partido Dia. Você é opositor de quê? Quem é que defendeu os ideais? É o Forquilha. De que forma defendeu os Não ideais? há nada que o Partido Frelimo diz, o Forquilha recusa. A mesma coisa acontece com o Suf Momad, com o Lutero Simango. Então, esses aqui estão para barrigas deles, não estão para defender a causa do povo. Ok. Portanto, os membros do MDM, alguns do Podemos e da Renamo, estão na causa do povo, o sofrimento do povo, querem ver mudanças. Infelizmente, eles têm lideranças, têm presidentes que olham para as suas barrigas. Obrigado, professor. Estamos a fechar. O diálogo inclusivo, quando vier já daqui a 2 anos, o outro grande receio que tenho é que tudo estás a fazer não vai trazer resultados esperados. Por quê? Porque depois da comissão técnica reunir todos, reunir as escutações de todo moçambicano, há de ser mandado aquele documento para a Assembleia da República. A Assembleia da República é que vai rever, debater e votar se aquilo que foi auscultado passa ou não. E, como sabemos, o nosso parlamento, a maioria está com o Partido Frelimo.
aquilo que há de ser auscultado e põe em causa os interesses do Partido Frelimo, não vai passar. Se for assim dizer que, no dia, por exemplo, eu tenho muita experiência dos órgãos eleitorais, no dia das eleições, os MMVs, aqueles que orientam para votar aí nas mesas, devem estar em número igual a de partidos da oposição com assento parlamentar ou com partido no poder. A Frelimo não vai aceitar, isso não vai passar. Isso é desvantagem. O objetivo aqui do Partido Frelimo é de perpetuar-se no poder, não quer sair do poder. Obrigado, professor. Quando foi desenhado esse esquema todo de diálogo inclusivo, eles já tinham estudado que no fim disto vai a Assembleia da República. Na Assembleia da República temos lá a mamã Margarida, vai votar contra tudo isto aqui. É um dinheiro, volta-se a gastar. Por que vai votar contra? Tudo Isso é um processo que está a decorrer a nível nacional e a diáspora. Agora, o que for se tirar do inquérito, a maioria das coisas que forem votadas, serão essas coisas que serão apresentadas. Não deve ir à Assembleia da República, deve-se formar um órgão independente, não é? Na Revolução Francesa... Mas quem aprova as leis? Na Revolução Francesa, aquilo chamou-se de Assembleia Constituinte, não é? Na segunda fase da Revolução Francesa, não é? Onde não esteja lá o governo, porque o Parlamento moçambicano é o governo do Partido Frelimo, é esse que decide. Tem que haver aqui um órgão que, depois de auscultar-se tudo, aquele órgão pode arranjar referendos sérios, não como o reverendo Massinho, referendos sérios. Eu falei professor, aqui de... Professor, quem aprova leis? Quem aprova leis? Sim. É o Parlamento. Naturalmente que deve ser submetido ao Parlamento. Então, não vale a pena auscultar nada, porque aquilo que vai pôr em causa o Partido Frelimo não vai passar ali. Mas tudo bem. Na Assembleia, não vai passar. Hortência, em jeito E voltamos a estaca zero. Já estamos a fechar. E isso há de ser em 2027 que a auscultação vai à Assembleia da República. O tempo será curto para debates aqui ao lado aqui. O tempo será curto e estaremos a ir às eleições autárquicas, tudo será despachado e voltamos a estaca zero. Havemos de voltar aqui a perguntar o que eu disse. Nas eleições autárquicas há de haver problemas e gerar de 2029 será pior o barulho. Muito obrigado, professor. Hortência, em jeito de últimas considerações, o que quero deixar ficar neste tema, estamos já a fechar o programa. Muito obrigada pelo espaço. Dizer que, quanto ao primeiro tema de debate sobre corrupção, todos nós estamos nessa luta de combate contra a corrupção. Lembrar que parte do topo até a base. E quanto ao diálogo nacional inclusivo, dizer que temos que materializar mais aquilo que nós falamos e deve ser realmente, verdadeiramente, um diálogo inclusivo. Obrigada por terem assistido e mando beijos e abraços para meus familiares, para meus colegas e todos os telespectadores em geral, toda a Top TV. Obrigada. Lopes. Bom, indo à questão de diálogo nacional inclusivo. Estamos a fechar em pouco tempo. Estamos a fechar, até que já havia deixado soluções no debate passado, né? Mas talvez complementar, dizer que temos que optar por um sistema inclusivo, que embora existam dificuldades, existam interesses, o que mais, temos que considerar esse sistema inclusivo. E outro ponto nós que temos que considerar é o mediador independente, que não tenha relações tanto com Venâncio, tanto com a Frelimo, o governo. E creio que são dois aspectos que, se o nosso governo atual levar em consideração, nós podemos avançar, porque o Venâncio já mostrou também ter uma estrutura, o governo também. Então vamos unir esses dois grupos e creio que vamos todos caminhar rumo a um diálogo inclusivo nacional que vai beneficiar a todos os moçambicanos. Obrigado pela atenção dispensada e muito obrigado pela oportunidade e obrigado. Muito bem, obrigado. Nós agradecemos ao painel, a professora Júlio Samson, agora sim de forma certida. Depois a Hortência Massinho e Lopes Mano pela vossa presença aqui no nosso programa Ponto de Análise. Debatemos em torno do combate à corrupção e também em torno do diálogo nacional inclusivo. Queremos agradecer a si que esteve aí desse lado a acompanhar o programa Ponto de Análise. Também pode estar a fazer uma reflexão em torno do que está ou de que estava aqui a ser debatido e buscar igualmente as suas soluções, porque essa questão do diálogo nacional inclusivo é para todos.
Agradecemos, voltamos a nos ver na próxima quarta-feira, à mesma hora. Até lá, fique bem. Boa tarde. Conecte, internet sem limites. Internet limitada a partir de 1800 meticais mês. Adira um dos nossos pacotes de 2, 4, 6, 8 ou 10 megabits. E desfrute da melhor internet ilimitada para a sua casa ou escritório. Happy Hour com o dobro da velocidade das 8 às 6 horas. Saiba mais em www.connect.co.mz. Se és pequeno, médio ou grande empresário, no mercadinho do programa Top Music Vibes, você pode vender os seus bens, produtos ou serviços todos os sábados, pontualmente 13 horas, aqui na Top TV. Boa noite e bem-vindos ao maior espetáculo do mundo. Este é o Jogo do Povo e vai ser tema de conversa durante semanas e meses. Assista às maiores emoções do futebol na DSTV e GolTV. Recarrega